Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Os Mensageiros, pela psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Estamos no nosso estudo de número 27, analisando as experiências de André Luiz no plano espiritual e em postos de socorro junto à Terra. No último estudo, nós analisávamos o pedido de uma mãe que queria se comunicar com sua filha encarnada e o seu pedido foi negado. Por quê? Durante toda a existência dessa filha, quando a mãe ainda se encontrava encarnada, ela decidia tudo pela filha, cercava ela de mimos e de condições em que se criou uma dependência. E por isso, quando ela desencarnou, a sua filha continuou dependente da mãe desencarnada. E a comunicação naquele momento faria com que a filha continuasse com uma dependência prejudicial a ela e a sua mãe também. Então, as entidades ali presentes, superiores, orientaram essa senhora a não se comunicar, porque ela precisava desfrutar do seu merecimento conquistado pelo preço de suor e lágrimas, deixando então a sua filha dar os seus testemunhos por conta própria, ao menos naqueles momentos. Ele então vai dizer que o amor tem um caráter sagrado na feição maternal, mas mesmo assim, os orientadores não poderiam conceder à sua filha o direito de perturbá-la. Então, por mais que a mãe tivesse mérito e o amor materno fosse divino, o ideal é que ela não fosse perturbada pelos pedidos da filha, que ainda precisava dar os seus testemunhos. Compreende? Perguntou ele. Não se atormente com esta impossibilidade transitória. Ela não poderia falar com sua filha temporariamente, transitoriamente. Lembre-se de que todos somos filhos de Deus. O Senhor terá recursos para atender a jovem em seu lugar. Então ela não estava desamparada, seria atendida por meio de outras pessoas. Quanto ao mais, alegremo-nos em nossos serviços. Recorde que o auxílio não se verificará pelo processo direto, mas podemos recorrer ao método indireto. Então, por mais que eles tenham negado a comunicação àquela mãe, ela poderia auxiliar a filha não diretamente, mas sim por métodos indiretos. Quem sabe, amanhã, possivelmente poderá encontrar-se com sua filha em sonho. Então, é muito comum que espíritos dos nossos entes queridos se comuniquem conosco através do sonho, através do desdobramento do espírito encarnado, se encontrando com seus parentes desencarnados. É muito comum esse contato e acontece todas as noites pelo mundo afora. A interpelada sorriu confortada e obtemperou. É verdade. Devo compreender a nova situação. Nesse instante, acercou-se de Isidoro uma entidade amiga que solicitou: Meu caro, estimaria suas providências junto dos receitistas para que forneçam novas indicações ao Amaro. Meu sobrinho necessita de amparo à saúde física. Então nós vamos ver aí outro caso, destacando-se que aquela genitora da moça que estava encarnada teve uma postura que merece comentário. Vejam que ela aceitou a determinação. Ela não se revoltou, ela não exigiu que se comunicasse com a filha, ela não insistiu na comunicação, demonstrando que ela é um espírito de fato, com mérito, um espírito que trazia ali uma conformação, uma obediência às leis divinas. Ela, então, não questiona a decisão dos maiorás ali presente, e sim aceita, compreendendo a situação. Chega então uma outra pessoa
pedindo auxílio ao seu sobrinho chamado Amaro. O esposo espiritual de Isabel, Isidoro, ouvindo aquela solicitação para que fornecesse junto aos receitistas novas indicações, toma uma expressão significativa e responde: "Não posso, meu amigo, não posso. Se Amaro pedir e os receitistas cederem, tudo estará muito bem, mas você não ignora que o nosso doente é muito rebelde." Então vejam, mais uma pessoa que pede algo que a espiritualidade não pode atender naquele momento. Aquele segundo indivíduo pedia que houvesse uma intervenção junto aos receitistas, junto aos médiuns, para que eles ajudassem um encarnado ali presente. E a resposta é negativa, nós não podemos interferir. Se o Amaro pedir o remédio, ok, mas ele é rebelde. Já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano por 5 vezes, sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Então vejam que a espiritualidade já tinha tentado ajudar aquele jovem, mas pela rebeldia ele não escutou as 5 vezes que a espiritualidade trouxe as respostas para que ele procedesse com atendimento médico. Não se resolve a adquirir os remédios indicados e, quando os obtém, por obséquio de amigos, despreza os horários e julga-se superior ao método. Então, por mais que ele tenha tomado os remédios, ele não seguia a disciplina dos horários, da quantidade, não se preocupava em comprar, dependendo às vezes de amigos, e mesmo quando esses amigos compravam, ele se sentia superior ao método utilizado e recomendado pelas entidades. Ele critica mordazmente as indicações obtidas e serve-se delas com desprezo. Então notem a rebeldia. Por mais que procurasse o centro espírita, aquele local de atendimento, recebesse a orientação, a medicação, ele entendia que tudo merecia seu desprezo, não aceitava as ideias da espiritualidade. Naturalmente não estou agastado com isso, né? O espírito não se ofendeu com essa postura dele, como adulto que se não aborrece com as brincadeiras de uma criança. Mas você compreende que estamos lidando com um material muito sagrado e não há tempo para conviver com os que estimam a brincadeira. Então olha que lição. Um espírito amigo, né? Certamente um parente daquele jovem encarnado, tio dele, pediu a intervenção dos espíritos para ajudar aquele jovem mais uma vez. A espiritualidade então diz: olha, nós já tentamos ajudá-lo por 5 vezes e ele ignora, ele é rebelde, ele não aceita. Então, por mais que a gente não se aborreça, nós não podemos insistir, porque o auxílio é sagrado, é voltado para as pessoas que realmente querem ser ajudadas. Não há tempo para aqueles que querem apenas brincar com o trabalho. Além disso, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. Olha que frase. Não é caridade dar aos que não querem receber. Por isso, Jesus sempre esperava o pedido do doente. Ele não saía curando a todos, a torto e a direito, né? Ele curou a muitos, mas todos traziam a predisposição da cura, solicitando a Jesus a cura, reconhecendo a grandeza dele e implorando pela cura da sua enfermidade. Também é uma lição do Cristo. Nós ajudamos aqueles que estão prontos. Como muitas vezes a nossa inferioridade não permite verificar quem está pronto ou não, a nossa postura deve ser de ajudar a todos. Mas a partir do momento que a espiritualidade nos avisa, olha, essa pessoa não está pronta para receber a ajuda. Ou quando nós recebemos uma intuição, aí a gente freia, mas se coloca sempre à disposição de ajudar quando a pessoa está pronta. Isidoro falava com uma inflexão de bondade fraternal,
que afastava todos os característicos da franqueza contundente. Então ele explicava que não poderia ajudar aquele jovem de forma muito fraternal. Compreendi, André Luiz vai dizer, que para atender a tanta gente e movimentar-se entre tantos propósitos heterogêneos, não seria possível tratar os assuntos de outro modo. Então André Luiz percebe que são tantas as pessoas que precisavam de auxílio que não daria para simplesmente atender todos os pedidos. Era preciso classificar, verificar a ordem de urgência e quem estava de fato pronto a receber. O serviço então prosseguia com enorme demonstração educativa para Vicente e para André Luiz. O esforço dos clínicos espirituais, aliado à abnegação da intermediária, que é a médium, comovia o seu coração. Então André Luiz acompanhava tanto o esforço da médium Isabel, quanto dos clínicos espirituais, dos médicos ali presentes, que nós vimos se tratar de 4 médicos. Era necessário, de fato, grande renúncia para atender ao trabalho compacto e numeroso no setor de assistência aos encarnados, porque poucos frequentadores do grupo pareciam manter atitude correspondente à sublime dedicação fraternal em nome do Mestre. Notem então a dificuldade que a espiritualidade tem em nos ajudar. Por mais que estivessem ali espíritos dedicados ao bem, André Luiz revela que poucos frequentadores do grupo mantinham uma atitude de dedicação fraternal. Certamente os trabalhadores encarnados, que têm maior dificuldade, poucos apresentam disposição para a fraternidade real, reconhecendo no sofredor um irmão que precisa de auxílio, sem julgá-lo, sem condená-lo, sem impaciência ou pressa, o que é muito comum em muitos templos religiosos. Os trabalhadores perdem a paciência, não querem atender, julgam as pessoas que estão buscando ali o auxílio, e essa postura não se trata de fraternidade real, atrapalhando, portanto, a sintonia para os trabalhos. Aniceto, porém, adivinhando os pensamentos de André Luiz, falou: "Um dia, André, você compreenderá com Jesus que melhor é servir que ser servido, mais belo é dar que receber." Isso a gente já sabe, já ouve há muitos séculos, né? Há aquela oração famosa do Francisco de Assis, né? É dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado. Então ele ensinou isso. Um dia nós todos compreenderemos, é muito melhor servir do que ser servido. Entremos no capítulo 48, chamado Pavor da Morte. André Luiz diz que numerosas explicações do orientador atendiam às suas indagações naturais. Porém, restava aprender alguma coisa. Por que motivo se reuniam ali tantos desencarnados? Já que recebiam assistência espiritual, não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? Olha que pergunta de André Luiz. Por que haviam tantos sofredores desencarnados ali, naquele templo físico, né? Porque estamos tratando de um local situado no plano físico, na Terra, na cidade do Rio de Janeiro, em que uma médium atende os sofredores, tanto encarnados quanto desencarnados, junto com a equipe espiritual, logicamente. Então André Luiz pergunta, já que eles estão todos desencarnados, por que eles não se tratam em outros lugares espirituais? Aniceto então responde, de fato, André, a maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justos na nossa esfera de ação, que é o mundo espiritual. Você mesmo, nos primórdios da nova experiência espiritual, não foi conduzido ao ambiente de nossos amigos corporificados para o necessário encaminhamento. Então Aniceto está explicando a André Luiz, você está certo, André. Muitos espíritos são socorridos no plano espiritual, você mesmo é um exemplo disso. André Luiz, na obra Nosso Lar, foi socorrido na colônia, foi socorrido no plano espiritual. Ele não foi encaminhado ao plano físico, como aqueles irmãos que ali estavam.
Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, sente-se possuído de doentia saudade do agrupamento. Olha que interessante. Esses espíritos que estavam buscando a casa espírita para ser ajudados, eles têm uma necessidade doentia de agrupar-se, como acontece no outro plano de evolução aos animais, quando sentem a mortal saudade do rebanho. Então, nós estamos aprendendo aqui que os espíritos desencarnados que procuram centros na Terra para auxílio ainda são como animais que sentem falta do rebanho, daquela vivência coletiva, ainda jungidos à carne. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem ao novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Então, a espiritualidade se aproveita dessa condição deles, dessa necessidade deles buscarem ainda o plano físico, e se utiliza das forças magnéticas dos encarnados para ajudá-los, para socorrê-los. Então vejam que o serviço cristão sempre aproveita tudo, não ignora qualquer possibilidade. Se aqueles irmãos não estavam prontos para receber o auxílio na espiritualidade, Jesus, através dos seus trabalhadores, auxiliava eles no plano físico, auxilia até hoje, nesses centros, nesses templos situados na Terra. Esta sala, em momentos como este, funciona como grande incubadora de energias psíquicas para os serviços de aclimação de certas organizações espirituais à vida nova. Então, a espiritualidade se utiliza daquele local físico para incubar energias psíquicas a fim de ajudar as organizações espirituais também a aceitar a sua condição de espíritos desencarnados. Apontando então aos necessitados, ele continua: os irmãos, nas condições a que me refiro, ouvem-nos a voz, consolam-se com nosso auxílio, mas o calor humano está cheio de um magnetismo de teor mais significativo para eles. Esse trecho está me lembrando então o estudo que a gente fez da obra Loucura e Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda, em que nós vamos ver num terreiro de Umbanda que muitos espíritos ainda vinculados à Terra precisam do choque psíquico e anímico que há nessas congregações para serem ajudados. Então vejam que esses espíritos referidos por Aniceto aqui, eles ouvem os espíritos, consolam-se com seu auxílio, porém eles precisam do calor humano, eles precisam do magnetismo mais forte a fim de receberem a mensagem por completo. Então, por mais que eles estejam desencarnados, escutem os mentores desencarnados, eles preferem o magnetismo do encarnado, a energia do encarnado, que é uma energia mais significativa no plano magnético. Com semelhante contato, experimentam o despertar de forças novas. Por isso, o trabalho de cooperação em templos desta espécie oferece proporções que você, por agora, não conseguiria imaginar. Então, olhem o trabalho conjunto entre a espiritualidade e os templos religiosos. Atendem a muitos espíritos que precisam do choque anímico, do magnetismo, do calor humano. Deus, e por consequência Jesus, aproveita todos os trabalhadores. Não observou os preguiçosos, os dorminhocos e invigilantes que vieram colher benefícios nesta casa? Perguntou Aniceto. Pois eles também deram alguma coisa de si. Então vejam, mesmo os frequentadores daquele templo, preguiçosos, dorminhocos, invigilantes, estavam trabalhando ali, doando energia magnética, doando fluidos, doando esse magnetismo animal
que tantos espíritos desencarnados ainda sentem falta e precisam disso para o seu despertar. Que interessante essa informação, não é? Não trabalham somente os equilibrados, os que estão prontos para servir, que conseguem manter uma vibração elevada, que não dormem no trabalho, que não ficam invigilantes. Jesus também se utiliza desses imperfeitos, porque eles estavam ali numa posição que não é a ideal, dormindo, invigilantes, preguiçosos, mas estavam dando alguma coisa de si. Estavam dando calor magnético, irradiações vitais proveitosas aos benfeitores deste santuário doméstico, que manipulam os elementos dessa natureza, distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas às entidades combalidas e inadaptadas. Aqui vale mais um comentário. Percebam que não basta a emanação magnética para o auxílio. É preciso que seja somada à emanação magnética a manipulação dos elementos pelos benfeitores do local. Então é preciso que estejam presentes espíritos superiores que vão se utilizar dessa força magnética para manipular as energias e transformá-las em benefícios. Não basta os trabalhadores imperfeitos. Eles sozinhos não conseguirão manipular a energia e transmitir aos sofredores. É necessária a presença dos benfeitores espirituais que manipulam essas irradiações dos encarnados, ainda que invigilantes, para ajudar os combalidos, inadaptados. Ele sorri então e conclui: tudo tem algum proveito, André. Nosso Pai nada cria em vão. Eu disse agora há pouco, Jesus, Deus, se aproveita de todo trabalhador, ainda que seja muito imperfeito. Se quer trabalhar, algo tem a doar. Terminada a reunião com benefícios gerais, que não cabe a André Luiz descrever de forma detalhada, atendeu Aniceto ao facultativo, ao médico, desejoso de aproveitar-lhe o concurso nobre junto aos pacientes. Grande número de vezes, exclamou o receitista, o médico, do grupo de Dona Isabel, como se estivesse prestando informações a André Luiz e a Vicente. Grande número de vezes, não só ministramos medicação aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados que no curso da moléstia se encontram sob nossa assistência. Então notem que os médicos, além de ministrar medicação aos doentes, também orientam os sofredores que estão ali. E são sempre muitos? Perguntou André Luiz. Número crescente, respondeu o médico. Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos doentes, mas, na maioria dos casos, somos forçados a agir por nós mesmos. Então são muitos os necessitados, alguns deles são ajudados por parentes, mas a grande maioria são ajudados pelo esforço individual dos médicos. Felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e ativos. Eles possuem, portanto, os auxiliares. Há companheiros que se consagram a cuidar de tuberculosos, cegos, aleijados, leprosos, perturbados e moribundos, isoladamente. Então há vários tipos de assistentes que ajudam cada classe de espíritos sofredores. São eles nossos devotados colaboradores em todas as situações. Puséramo-nos a caminho, diz André Luiz, e a breves minutos estacionávamos diante de um edifício de vastas proporções. O colega, gentil, conduziu-nos ao interior de espaçoso necrotério, onde defrontamos um quadro interessante. Então eles deixaram a casa de Dona Isabel, que funcionava como um posto de socorro avançado, em que se atendiam vários espíritos sofredores, e se dirigiram a um prédio enorme, revelando a André Luiz que se tratava de um necrotério. O cadáver de uma jovem, de menos de 30 anos, ali jazia, gelado e rígido,
tendo a seu lado uma entidade masculina em atitude de zelo, de proteção. Com assombro, André Luiz diz que notou a desencarnada unida aos despojos. Então olha como o cenário mudou, hein? A gente estava num local de oração, de ajuda, e agora de repente eles estão no necrotério, assistindo a uma jovem desencarnada ligada ao seu corpo físico, enquanto um outro espírito masculino faz a proteção, faz a vigilância ao lado dela. André Luiz diz que ela parecia recolhida a si mesma, sob forte impressão de terror. Fechava os olhos, deliberadamente, receosa de olhar em torno. Então trata-se de um espírito sofredor preso ao corpo. Terminou o processo de desligamento dos laços fisiológicos, exclamou o médico atento. Mas a pobrezinha, há 6 horas que está dominada por terrível pavor. Olha que interessante. Ela já estava desligada do seu corpo físico, mas estava apavorada com a ideia da morte. E apontando o cavaleiro desencarnado, que permanecia junto dela, cuidadoso, o receitista, o médico, esclareceu. Aquele é o noivo que a espera há muito tempo. O noivo, então, daquela moça que já estava desencarnado há muito tempo, aguardava ela. André Luiz, então, se aproxima e ouve ele exclamar: Cremilda, Cremilda, vem, abandona as vestes rotas, apodrecidas, fiz tudo para que não sofresse mais. Nossa casinha te aguarda, cheia de amor e luz. Olha que bonito. O noivo daquela moça vinha buscá-la, orientando ela a se desligar do corpo físico e seguir para a casa que seria deles no mundo espiritual. A jovem, porém, fechava seus olhos, demonstrando não querer vê-lo. Ela não queria ver o noivo falecido. Notava-se perfeitamente que seu organismo espiritual permanecia totalmente desligado do vaso físico, mas a pobrezinha continuava estendida, copiando a posição cadavérica, tomada de infinito horror. Aqui fica uma lição gigantesca. Notem que a mente do espírito é o que determina a sua condição no mundo espiritual. Essa moça já estava desligada do seu corpo físico. Nada estava prendendo ali. Porque o comum é a gente ver espíritos presos ao corpo, sem conseguir desvencilhar deles, por inúmeras razões, especialmente pela maldade e por estarem ainda vinculados à terra. Aquela moça, porém, já estava desligada, mas a sua mente insistia na ligação. E como a mente tem um poder gigantesco no mundo espiritual, como eu sempre falo aqui, ela continuava na mesma posição do corpo físico, deitada na posição de cadáver, tomada de horror. Aniceto, que tudo pareceu compreender num abrir e fechar de olhos, fez leve sinal ao rapaz desencarnado, que se aproximou comovido. Aniceto então chamou o noivo da Cremilda e disse: é preciso atendê-la de outro modo. Vejo que a pobrezinha não dormiu no desprendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual. Eu sempre digo aqui, hein? Nós precisamos nos preparar para a viagem da morte, para regressarmos ao plano espiritual, não desejando a morte prematura, mas sim nos preparar como nos preparamos para uma viagem. Guardamos dinheiro, compramos a passagem, preparamos a mala. Então nós precisamos, sim, nos preparar para a morte. Aquela moça, portanto, não tinha se preparado, não tinha refletido sobre o seu retorno ao plano espiritual, que é uma realidade de todos um dia, e por isso estava naquela situação. Não convém que o amigo se apresente a ela já, né? Não obstante o amor que lhe consagra, ela não poderia revê-lo sem terrível comoção neste instante em que a mente lhe flutua sem rumo. Então, por mais que ela amasse o seu noivo, não era o momento adequado
ele aparecer para ela. Ela não estava preparada, sua mente estava perturbada demais. E a emoção tomaria conta se ela visse o noivo. Sim, considerou ele tristemente. Às 6 horas eu a chamo sem cessar, identificando esse terror. Imagine o sofrimento dele. 6 horas tentando convencer a sua noiva a seguir com ele. Aniceto então respondeu: ausência de preparação religiosa, meu irmão. Quantas vezes eu falei aqui, hein? Que por mais que a pessoa não tenha fé, a gente falou isso ontem no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Por mais que a pessoa não tenha fé e faça a caridade real é aquela somada com a fé. Nesse caso aqui, a preparação dela, espiritual, precisaria de um embasamento religioso. Olha a importância da religião. Mesmo que a pessoa não acredite em nada, mas seja boa, ela será orientada, será resgatada. Mas o ideal é que nós nos preparemos para a morte abraçando uma religião, preparando-nos para essa viagem. Ela dormirá, porém, e tão logo consiga repouso, entregá-la-emos aos seus cuidados. Então, quando ela dormisse, eles entregariam ela ao jovem. Por enquanto, fique a alguma distância. Fazendo-se acompanhar do médico, que assistira espiritualmente a jovem nos últimos dias, aproximou-se da recém-desencarnada, falando em tom paternal. Vamos, Cremilda, ao novo tratamento. Vejam que ele não fala, você morreu? Vamos seguir aqui no plano espiritual? Não. Vamos tratar, como se ela estivesse no hospital e um médico chegasse, oi, bom dia, boa noite, vamos iniciar o tratamento? Então, olha a diferença da abordagem. Ouvindo, a moça abriu os olhos, espantados, e exclamou: ah, doutor, graças a Deus! Que pesadelo terrível! Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido há anos, chamando-me para a eternidade. Ela achava que estava tendo um pesadelo. Não há morte, minha filha, disse Aniceto afetuoso. Creia na vida eterna, profunda, vitoriosa. É o senhor o novo médico? Perguntou confortada. Sim, fui chamado para aplicar-lhe alguns recursos em bases magnéticas. Torna-se indispensável que durma e descanse. Então notem que Aniceto não fala diretamente que ela morreu, mas ele dá indiretas. Ele fala, né? Não pense em morte, porque tudo é vida. Nós não morremos. O que morre é o corpo físico. O espírito continua muito vivo, como a gente está vendo nesse exemplo aqui. Então ele não chega a negar que a vida continua. Ele fala, não pense na morte, pense na vida, que é justamente a situação dela como espírito desencarnado. Então ele fala que vai aplicar procedimento magnético para que ela durma. É verdade, tornou ela comovida. Estou muito cansada, necessito de repouso. Aniceto então recomenda a André Luiz, em voz baixa, que eles ajudassem numa atitude íntima de oração. E depois de ficar em silêncio por alguns instantes, ministrou um passe reconfortador na jovem, que dormiu quase que imediatamente. Aniceto então deslocou-a, afastando-a do corpo físico, com o zelo amoroso de um pai, e chamando o noivo reconhecido, entregou ela carinhosamente a ele. Agora poderá encaminhá-la, meu irmão. Olha que trabalho bonito do Aniceto, né? É simples o trabalho, ele simplesmente deu um passe na moça, ela dormiu e ele entregou ela ao noivo. Mas é um trabalho que exige muito amor, muita fraternidade. O rapaz agradeceu com lágrimas de júbilo e André Luiz diz que o viu retirar-se de semblante iluminado, utilizando a volitação a carregar consigo o fardo suave do seu amor. Bonito, então, a forma, né? Muito bela a forma de reconhecimento do jovem a Aniceto. O mentor então fixou um gesto expressivo e falou:
pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. Então, Aniceto faz questão de aplicar uma lição aqui. Apesar dela não ter se preparado para a morte, apesar dela encontrar-se em pavor absoluto junto ao corpo físico, ela não precisava das provas purgatoriais, ou seja, dos sofrimentos daqueles espíritos que são materialistas, daqueles que não se prepararam para a vida espiritual e fizeram o mal e foram invigilantes. Aquela moça não tinha karma a expiar, então ela ficou junto ao corpo por muitas horas, mas não precisou passar por sofrimentos mais graves. É de se lamentar, contudo, que ela não tenha se preparado na educação religiosa dos pensamentos. Imagine você morrer ou se encontrar numa situação aflitiva e não orar. Para a gente é tão normal, para a gente é tão óbvio isso, tão lógico, buscar a oração no momento de dor, de pavor, de medo. Aquela jovem não tinha o hábito sequer da oração. Em breve, porém, terá se adaptado à vida nova, que é a vida no plano espiritual. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. Então aquela moça era boa, ela só não tinha se preparado para a vida espiritual. André Luiz, então, desejoso de absorver aquela lição, rematou. Como veem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. Na verdade, então, é o Aniceto que está arrematando o que estava dizendo. A morte não alivia, cura ou edifica a ideia da morte. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Por isso ele disse, não pense na morte, pense na vida. E aqui na Terra a gente vê muito isso, as pessoas falam da morte, sempre da morte, com medo, como que vão deixar a família, os bens. E nós devemos falar da vida espiritual, de como chegaremos lá, o que faremos, que trabalhos iremos realizar, de que forma vamos ser recebidos, que pensamentos vamos cultivar. Precisamos então difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho nos ensina isso há muitos séculos, que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre, o Pai dos espíritos imortais. Então que fique essa lição de Aniceto, não é? Que nós não devemos ficar falando da morte, mas sim da vida real, da vida que nos leva à plenitude e não da morte. Vejamos o capítulo 49, chamado Máquina Divina. André Luiz diz que não havia se passado muitos minutos e estavam ao lado do agonizante, cuja situação preocupava o clínico espiritual. Então eles já estão ajudando aí outra pessoa que estava agonizando. Era um cavalheiro de 60 anos, presumíveis, que a leucemia aniquilava morosamente, ou seja, devagar. Então é um encarnado ali sofrendo por uma leucemia no final da sua vida, da sua existência. Há muitos dias se encontra em coma, explicou o médico, mas temos necessidade de mais forte auxílio magnético para facilitar o desprendimento. Então era mais um espírito que precisava desprender-se do corpo físico. Aquele idoso, no entanto, precisava de atuação magnética para desfazer os laços que ligam o espírito e o perispírito ao corpo físico. No aposento, além de duas senhoras desencarnadas, a mãe do agonizante e uma parente próxima, viam-se familiares encarnados, dando mostras de grande aflição. Então, além da mãe daquele senhor e uma parente próxima, tinha os encarnados ali presentes. A mãe estava desencarnada e a parente próxima também, mas havia também familiares ali sofrendo, encarnados. Aniceto examinou o doente e disse: nada resta senão a necessidade de concurso para o desligamento final. Então vejam que Aniceto consegue ler, né?
Ele consegue enxergar a necessidade dos espíritos. Ele via que aquele senhor precisava do desligamento, que não havia nada mais a ser feito. Aniceto, então, recomendou a André Luiz e Vicente que observassem o doente com atenção. Concentrando então todas as suas possibilidades, André Luiz fixou o doente prestes a desencarnar. Notou com minúcias, com detalhes, que a alma se retirava lentamente através de pontos orgânicos insulados. Assombrado, verificou que, bem no centro do crânio, havia um foco de luz mortiça, candelabro aceso às ondulações brandas do vento. Enchia toda a região encefálica, despertando-me profunda admiração. André Luiz então está revelando que, quando ele prestou atenção no doente, viu os pontos que mantinham aquele espírito vinculado ao corpo físico, especialmente na cabeça, como se um foco de luz, um candelabro aceso, ondulasse com a força do vento. E essa luz enchia toda a parte encefálica. A luz que você observa, disse Aniceto, é a mente, para cuja definição essencial não temos por agora a conceituação humana. Então não há como Aniceto apresentar uma definição para a nossa linguagem humana do que é a mente. Ele descreve aqui como uma luz que preenche o cérebro. Notando a estranheza de André Luiz, Aniceto então colocou a mão na fronte, transmitindo um influxo magnético vigoroso, e disse: repare a máquina divina do homem, o tabernáculo sagrado que o Senhor permitiu se formasse na terra para a sublime habitação temporária do espírito. Então, basicamente, numa linguagem muito poética, ele pede para André Luiz e Vicente perceberem o corpo físico, esse tabernáculo que nós utilizamos na terra. Agora, André, não está você diante de uma demonstração anatômica da ciência terrestre, examinando carne morta e músculos enrijecidos. Então ele alerta André Luiz: olha, André, agora você não está vendo só um corpo físico não, como você via lá na Terra. Carne morta, músculos enrijecidos. Observe agora. O olho mortal não poderá contemplar o que se encontra à sua vista neste instante. Então o que André viu, nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos aqui da Terra. O microscópio é ainda pobre, não obstante representar uma nobre conquista para a visão humana limitada. A cooperação magnética do mentor querido modificou a cena e André Luiz foi compelido a concentrar todas as suas energias para não inutilizar a observação pelo golpe do espanto. Então vamos ver o que André Luiz viu, estimulado por Aniceto, para que focasse no corpo daquele senhor depois de ele apresentar um influxo magnético forte. A luz mental, embora fosca, tornara-se mais nítida, e o corpo do moribundo agigantou-se, oferecendo a André Luiz um espetáculo surpreendente aos olhos ansiosos. Então vejam que a mente se iluminou e o corpo dele como se agigantasse. Parecia que o corpo agora, maravilhosa usina nos mais íntimos detalhes, apresentava um quadro científico estupefativo, ou seja, de se espantar. André Luiz diz que identificava em grandes proporções os 9 sistemas de órgãos da máquina humana. Então vejam que ele estava assistindo ali ao corpo funcionando. A sua visão estava ampliada e, pela força do Aniceto, ele estava vendo os 9 sistemas de órgãos que funcionam em nosso corpo. O arcabouço ósseo, a musculatura, a circulação sanguínea, o aparelho de purificação do sangue, consubstanciado nos pulmões e nos rins, o sistema linfático, o maquinismo digestivo, o sistema nervoso,
as glândulas hormonais e os órgãos dos sentidos. Então imagine que beleza para um estudante de medicina, para um médico, conseguir enxergar um corpo humano funcionando por completo, todos os órgãos trabalhando. Era essa a visão que André Luiz estava tendo. Tal revelação histológica era diferente de tudo que eu poderia sonhar nos meus trabalhos de medicina. A circulação do sangue semelhava-se a movimento de canais vitalizadores daquele pequeno mundo de ossos, carne, água e resíduos. Milhões de organismos microscópicos iam e vinham na corrente empobrecida de glóbulos vermelhos. Então, de fato, André assistia à dinâmica da vida que habita todos os corpos humanos. O sangue indo e vindo, outros elementos, os glóbulos vermelhos, os organismos microscópicos. Presenciava a passagem de formas esquisitas, a maneira de minúsculas embarcações carregadas de bactérias mortíferas. Ele assistia então às bactérias, os vírus passando na corrente sanguínea. Elementos maiores da flora microbiana transformavam-se em pequeninos barcos hospedando feras minúsculas a centenas. Olha que interessante essa visão de André Luiz. O corpo humano se expandiu a tal ponto que ele via os órgãos microscópicos, os sistemas, os micróbios, os vírus, como grandes embarcações cheias de feras minúsculas. Invadiam os núcleos organizados. Os órgãos, como os pulmões, o fígado e os rins, estavam sendo assaltados irremediavelmente por incalculável quantidade de sabotadores infinitesimais. André Luiz estava enxergando, então, a doença atacando os órgãos. Porque Aniceto fez que sua visão se expandisse a tal ponto que o corpo humano ali, estudado, se agigantou e ele conseguiu enxergar, então, a atuação da enfermidade nos órgãos físicos daquele senhor. E à medida que se consolidavam os micróbios invasores em determinadas regiões celulares, alguma coisa se destacava lentamente da zona atacada, como se um molde sempre novo fosse expulso da forma gasta e envelhecida, reconhecendo eu, desse modo, que a desencarnação se operava por meio de processo parcial, facultando-me ilações preciosas. O que André Luiz está explicando? Que à medida que as bactérias iam tomando conta dos órgãos, André Luiz via esse desprendimento do molde, né? Porque o perispírito ele tem a mesma forma do corpo físico. Então, quando o corpo físico morre, o perispírito se desprende idêntico ao corpo físico, porém sem as doenças, sem as mazelas, que ficam no corpo. O espírito então se liberta. O seu perispírito se apresenta então sob a mesma forma, porém liberto do corpo físico. Isso quando nós temos mérito, né? Quando nós somos bons, diferente dos sofredores, dos maus, que continuam doentes, continuam sentindo todas as problemáticas das doenças dos seus corpos, também no perispírito. Aquele senhor, porém, se desprendia do corpo doente. André Luiz então diz que reparou que algumas glândulas faziam desesperado esforço para enviar aos centros invadidos determinadas porções de hormônios que eram incontinenti absorvidos pelos elementos letais. Então André Luiz também via a tentativa de defesa do corpo, em que as glândulas enviavam hormônios, mas eles eram absorvidos pelos elementos letais, pelas bactérias, pelos vírus. O plasma sanguíneo figurava-se líquido estranho e gangrenoso. Pela excessiva movimentação da onda mental, observei que o moribundo tentava readquirir a direção dos fenômenos orgânicos, mas em vão. Então, como aquele senhor estava sendo estimulado pelo influxo magnético de Aniceto, ele tentou reagir à morte. Ele tentou dar direção aos fenômenos orgânicos, mas sem sucesso. Todos os complexos celulares atritavam entre si, e as bactérias pareciam gozar o direito de multiplicação crescente e festiva,
então aquele corpo estava já tomado pela bactéria. Está vendo a máquina divina formada pelo molde espiritual pré-existente? Perguntou Aniceto, compreendendo a admiração profunda de André Luiz. Então veja que, como eu disse aqui, né? O corpo humano tem um molde espiritual pré-existente, ou seja, o perispírito. Então Aniceto orienta André Luiz a enxergar a separação do perispírito do corpo físico. Esse molde que se desprende do corpo. O corpo do homem encarnado é um tabernáculo e uma bênção. Nesta hecatombe angustiosa de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. Então, de novo, a força da mente que orienta no plano espiritual como se dará a nossa condição. Todos os movimentos do corpo estavam subordinados à mente, por aquela ligação que André Luiz conseguia enxergar. O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre, no quadro de concessões do Eterno Pai. Pode você agora identificar os movimentos da matéria viva. Cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Então, também podemos extrair a lição de como o corpo físico é uma bênção e como o suicídio é um crime terrível contra Deus. Por quê? Porque nós menosprezamos o corpo que Ele nos deu e decidimos deixar a Terra de forma prematura. Por isso o suicídio é tão grave. O corpo humano é um receptáculo divino, complexo, que Deus nos concedeu para a nossa evolução. E André Luiz percebia que cada órgão estava ligado à mente do indivíduo. Cada glândula é um centro de serviços ativos. Há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. São ambos impulsionados pela carga de combustível, com a diferença de que, no homem, a combustão química obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada. Paremos por aqui, por hoje, refletindo então como a complexidade do corpo físico revela a grandeza divina, a bondade de Deus e a misericórdia dele ao nos conceder um corpo tão complexo. Vejam que André Luiz percebeu as ligações dos órgãos físicos com o molde perispiritual e a força da mente que dita então a forma em que nos encontraremos também nesse momento de desprendimento. Refletamos sobre as lições do estudo de hoje, agradecendo a espiritualidade amiga que nos coroa com tantas lições e informações do plano espiritual, e que possamos nos preparar a cada dia para essa viagem, fazendo bem, produzindo toda a fraternidade possível e praticando toda a caridade que nos chega a cada dia através do próximo. Agradecemos então a Ti, Senhor, hoje e sempre, e rogamos a Tua presença em nossas vidas, afastando o mal e principalmente nos auxiliando a compreender a necessidade de evolução, de aperfeiçoamento e principalmente de perdão das ofensas, pois no atual planeta em que nos encontramos, a ofensa é algo quase que diário que recebemos dos nossos irmãos menos vigilantes, daqueles que ainda se dedicam ao mal ou à ignorância. Que possamos, portanto, nos esclarecer a cada dia, buscando ao Senhor, buscando as lições do Evangelho, a fim de apreendermos as lições necessárias, colocando-as em prática no cotidiano. Graças damos a Ti, Senhor, e rogamos que essa vibração de paz e harmonia alcance os sofredores mais próximos, especialmente aos suicidas, que abandonaram a vida física numa ilusão de que a vida se extinguiria com a morte do corpo físico. Sabemos que a vida prossegue no plano espiritual e precisamos nos preparar a cada dia a fim de não nos encontrarmos totalmente perturbados e confusos no momento do desprendimento. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigado mais uma vez aos amigos que acompanham o nosso estudo e até
o próximo. Deus abençoe a todos.